Aleluia! Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor é bom e o que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam é poderoso demais. Você pode parar e refletir sobre aquilo que nós acabamos de cantar. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam é grande, é poderoso, é sobrenatural. Aleluia! Oh, Jesus lindo, né? Que delícia estarmos aqui, mesmo que seja hoje de forma online, né? Sem a nossa comunidade, casa de oração ali ao vivo, mas eu sei que vocês estão aí, né? Todo mundo ligadinho aqui, todo mundo dando glória a Deus no sofá, na cozinha, no quarto, mas nós somos um só corpo, um só espírito, porque nós entendemos o poder que existe na unidade, na comunidade e somos sim Casa de Oração Franca. Se você está nos assistindo e você ainda não faz parte da nossa igreja, nós temos muita alegria em te receber. Então, vem para perto, vem ser casa conosco, vem viver isso tudo que nós temos vivido aqui no Espírito. Porque nós estamos entendendo a cada dia o poder da vida no Espírito. Nós estamos entendendo quanto realmente faz diferença andarmos subordinados à autoridade do Espírito Santo. Andarmos entendendo a glória de Deus agindo em nós e através de nós. O Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Né? Coisa linda! E hoje nós vamos continuar a série Ordem e Progresso. Gente, como eu tenho sido identificada através desta série. Ordem e progresso. Faz diferença a gente entender o poder da palavra. Em ordem a gente vai progredir. Tendo ordem a gente vai realmente dar novos passos, novos níveis, porque o Senhor tem sido bom e Ele é misericordioso e Ele é amoroso. Então eu e você podemos sim ter ordem e teremos com certeza progresso em todas as áreas da nossa vida. E hoje o tema é nossa responsabilidade. Yes! A gente às vezes se assusta, né? Não, a responsabilidade é do vizinho, é do outro. Não. A responsabilidade é nossa. Você pode dizer isso comigo? Nossa responsabilidade. E eu quero começar lendo com você o que está escrito aqui no livro de Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 10. Entendam o que existe de poderoso revelado através desta palavra. E no versículo 1 começa dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Uma pausa. Existe um espírito que atua naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico e misericordiosa, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada. Ô, palavra boa! Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos
boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Gente, olha como isso é poderoso. Nós somos a criação de Deus que foi realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos as boas obras que de antemão o próprio Deus preparou para que eu e você praticássemos. Então isso é poderoso demais. Nós entendendo a verdadeira graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas, nós precisamos mudar. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender a obra de Jesus consumada nas nossas vidas, porque essa é a vontade do Pai, para que eu e você possamos realizar boas obras. Então é o que o nosso tema diz hoje, nossa responsabilidade. O Senhor fez a parte dele de forma tão grandiosa, de forma tão poderosa. Jesus Cristo nos salvou. Para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, realizando constantemente as boas obras. E sabe o que é lindo? Essa palavra nos garante que nós estamos aonde? Assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Este é o lugar da igreja. Nós precisamos entender a posição que Cristo nos deu. Foi literalmente um projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós como igreja entendêssemos esse lugar de governo, esse lugar de autoridade, esse lugar onde nós devemos nos posicionar para vivermos o reino de Deus, para estabelecermos o reino de Deus. Quando nós estamos falando num período como esse, de ordem e progresso, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Estamos falando sobre a posição que a igreja tem que ter para estabelecer o reino de Deus. E sabe o que é lindo? Nós precisamos nos atentar e andar em obediência à palavra do Senhor. A obediência é uma das marcas dos herdeiros. Você é herdeiro? Você tem esse entendimento que você é filho, co-herdeiro com Cristo? Você realmente tem autoridade sobre tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você? Então uma das suas marcas é a obediência. Obedeça a Cristo. E sabe o que é lindo, gente? Nós conseguimos ver na palavra do Senhor o tempo todo que o próprio Cristo nos libertou para que nós tivéssemos esse lugar de governo, esse lugar de igreja, de autoridade, para vivermos em práticas boas, praticando boas obras, em total submissão ao Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com vocês agora em Colossenses, o capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 17, diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, nós precisamos cada dia mais entender o poder que existe em Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja, Ele é o autor e consumador da nossa história. E nós precisamos nos atentar a tudo aquilo que Jesus Cristo já fez por mim e por você. A palavra de Deus nos garante o quê? Que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, se hoje eu e você vivemos aqui essa intimidade maravilhosa com o Espírito Santo, essa comunhão com o Deus Pai Todo-Poderoso, foi porque Jesus fez a obra dele, consumada naquela cruz, por mim e para você. Para quê? Para que a gente ande hoje em obediência, em amor, praticando boas obras. Um dia nós éramos escravos, estávamos literalmente entregues, à ira,
a maldição, mas Jesus Cristo nos libertou. Lá em 1 Coríntios 7, 22, 23 diz assim: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Gente, isso é poderoso demais. Nós fomos comprados por um alto preço. E hoje, o chamado, a posição que eu e você devemos ter é: não se tornem escravos de homens. Existe uma diferença muito grande entre o escravo e o filho. Já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua diferença da época que você não tinha entendimento de quem você era em Cristo Jesus para aquilo que você vive hoje? Quando éramos escravos, obedecíamos a tudo que estava sobre nós, muitas vezes por medo, até mesmo por raiva, sabe? Uma obediência que ela é carnal, uma obediência que ela é até motivada por coisas ruins, porque éramos escravos. Mas hoje Cristo nos chama para um nível de obediência em amor. Porque se hoje somos escravos somente de Cristo Jesus, por amor. Porque foi por amor que Ele derramou sangue naquela cruz, quitando, liquidando as tuas dívidas e as minhas dívidas, para que hoje nós pudéssemos governar como povo eleito do Senhor. E essa palavra é tão forte para a gente nesses dias: não sou mais escravo, sou filho, herdeiro de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou. E quer mais? Não voltarei a ser escravo. Yes! Você pode dizer isso comigo aonde você está? Não voltaremos a ser escravos, não! Somos filhos e herdeiros de Deus. Então é nele que nós devemos nos posicionar, é nele que nós deveremos nos firmar e saber que Ele sim é o autor e o consumador da nossa história. Como é lindo a gente falar da presença, da beleza de Jesus, do poder de Jesus. É maravilhoso a gente entender quem Jesus é e tudo aquilo que Ele já fez em nosso favor. Estamos vivendo uma semana tão decisiva para todos nós. Você já parou para pensar que os olhos do mundo estão para o nosso Brasil? Estão todos olhando para a gente. Por quê? Diana, porque vai ter a eleição do primeiro turno dia 2 de outubro? Não, amados. Porque quem entende o mundo espiritual sabe que o que nós estamos vivendo é muito maior do que uma eleição. Quem entende o mundo espiritual entende que a guerra nos céus já estão literalmente acontecendo. Guerras e guerras e guerras já estão acontecendo, não vão acontecer apenas lá no dia 2 de outubro, não. Então nós precisamos entender aquilo que nós estamos vivendo. O nosso país, o nosso lindo Brasil, essa nação que é tão próspera, tão abençoada, tão rica por tantas coisas, ela está sendo alvo de olhares do mundo todo. Porque nós viveremos nesses próximos dias um grande divisor de águas. E deixa eu falar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não estou aqui colocando em mérito o ser humano que está ali concorrendo a uma eleição. Não. É muito maior do que tudo isso. Nós estamos analisando o que está acontecendo, para onde o nosso barco está indo, no contexto macro, no contexto global. E nós, como povo de Deus, precisamos sim nos posicionar em entendimento daquilo que nós temos vivido como igreja hoje e do que nós queremos viver como igreja amanhã. Diana, mas está falando de coisas tão distantes da nossa realidade? Não mesmo. Hoje, na nossa atualidade, lá em Nicaráguas, existem padres, freiras que estão sendo expulsos do país. Existem veículos de comunicação, TVs, rádios que estão sendo fechados, porque acabou a liberdade. Então nós estamos hoje num caminhar que está se tornando um divisor de águas. E é muito maior do que uma simples política, de uma simples eleição a cada 4 anos, não. Tem tudo a ver com a minha e com a sua liberdade.
Entenda, Jesus nos tirou do império das trevas para que a gente não volte mais para este lugar. Para que nós não venhamos a ser dominados, literalmente, sufocados por homens nenhum. Nós somos dominados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Mas esse é o tempo que eu e você precisamos acordar para aquilo que estamos vivendo. Há poucos dias, a primeira-ministra da Itália foi eleita. E sabe qual foi a frase dela, uma das perguntas dela? Por que a família tradicional é sua inimiga? Por que nós temos que aguentar isso? Pessoas falando que a família tradicional, que foi estabelecida pelo próprio Deus, é inimiga da humanidade? Não, gente. Nós não podemos aceitar esse nível de falações. E muitas vezes as pessoas falam isso, se impõem isso e a gente fica calado. Não. Se nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, Ele é a cabeça desse corpo, nós devemos entender o nosso lugar. O nosso lugar de orar, de jejuar, de adorar, de clamar. Essas são as nossas maiores ferramentas, as nossas maiores armas nessa guerra. Mas nós também precisamos saber o nosso lugar. Nós também precisamos saber para que Cristo nos libertou. Para que nós possamos nos posicionar em literalmente entendimento de quem nós somos. Sabe o que eu vejo hoje? A atualidade fazendo com as pessoas? Tirando a sua marca, tirando a sua identidade, tirando a sua originalidade. Sabe por quê? Quando você não sabe quem você é, qualquer lugar serve. Quando você não sabe o poder que você tem pela sua herança conquistada, qualquer prato de lentilha você come. Então o Senhor está nos convidando a entendermos tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz em nosso favor. Para quê? Para vivermos segundo toda essa verdade. Hoje em dia falam como se a igreja estivesse fazendo algo errado em pregar a palavra, em defender a família, em defender que mulher muitas vezes usa rosa e homem usa azul. O Senhor não errou. Deus estabeleceu lá na origem de todas as coisas dessa forma. Homem e mulher, juntem-se, juntos vocês vão formar uma família, vocês vão prosperar, vão gerar filhos. E nós precisamos entender a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Isso precisa estar muito forte nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente ande segundo tudo aquilo que Jesus já conquistou. E hoje eu vejo muitas vezes liberdades sendo, já hoje, limitadas, privadas. Você não pode dizer isso não, viu? Se você disser isso, vai dar mal. Não, se você falar daquele jeito não vai ser legal, porque não é politicamente correto. Nós precisamos ter cuidado. Gente, nós precisamos amar a todos. Essa é a grande missão da igreja. Amar a todos. Mas nós não podemos nos corromper com princípios que são mundanos, com formas que são feitas neste mundo mau. Eu e você devemos ter amor para com todos, mas saber a quem nós somos subordinados. Não é qualquer pessoa que chegue para mim e me dê uma ordem e fala que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Não, eu tenho que levar para a luz da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Sabe o que nós temos vivido hoje muitas vezes? A minoria tem vencido. Como, Diana? Gente, a minoria vai ser sempre protegida. A minoria tem o seu lugar de fala. A minoria tem os seus direitos preservados. Mas a minoria não pode impor os seus direitos a toda a maioria. Não é este o caminho. Isso é um absurdo, na verdade. Vou trazer um exemplo bem simples aqui e cristão para a gente entender. Nós temos uma denominação que são os adventistas. Os adventistas, eles interpretam e acreditam que eles devem guardar o sábado. Porque para eles o sábado é santo. Tá tudo bem. Yes, você é adventista, você crê dessa forma, viva segundo essa verdade. Tá tudo bem, você tem o seu direito de guardar o sábado. É uma minoria.
Agora, o que não pode é os adventistas se juntarem e impor que todo mundo guarde o sábado. Todo mundo viva o sábado santificado, que é uma visão dos adventistas. Não. Os adventistas têm a sua liberdade para viver o seu sábado guardado. Mas nós temos que ter a nossa liberdade, como entendemos que o nosso dia santo, o nosso dia sagrado é o domingo. O domingo ele é visto no mundo empresarial, no mundo dos negócios, como o dia do descanso. O domingo, para quem trabalha por escala, ele tem que ter um domingo por mês sagrado, que é o dia sagrado do descanso. E tá tudo bem. Entende? Se você quer ser adventista, amém, meu querido, vai guardar o seu sábado. Mas se você entende que é a gente que santifica o dia e que o domingo é o seu dia santo, amém. Vá viver o seu domingo santo. Entende? Que a minoria tem que ter o seu espaço, mas a maioria vai ter que prevalecer. O que a gente não pode é aceitar essa imposição da minoria sobre a maioria. Isso está acontecendo, gente, no nosso país em diversas áreas. O que a minoria quer, vai lá, defende, briga e impõe. O problema é esse. Não existe liberdade, existe imposição, que você tem que viver aquilo que eles acham que é o certo. Oh, meu querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu creio no poder absoluto de Deus. E Deus fez homem e fez mulher. E na minha casa vai ser menino, menina. Se você quer usar o pronome neutro, use na sua casa. Mas não imponha que isso seja verdade na vida de todas as pessoas. É isso que a gente tem que entender, igreja. Ninguém está aqui, machucando, difamando aquelas pessoas que têm opiniões diferentes da nossa. Não. Mas eu e você temos Cristo como base. Eu e você temos Cristo como Senhor. E Ele tem que ser a nossa direção. E Ele é o nosso orientador. Ele é o nosso cerne, o nosso caminho. É no caminho com Ele que nós vamos aprimorando, que nós vamos aprendendo. E aí, muitas vezes, se alguém ouvir essa fala minha, vai dizer, não, mas ela é preconceituosa. Não, mas ela não aceita. Não é isso. Eu aceito e respeito, mas viva isso na sua casa. Na minha casa, não. Entende? Igreja, nós precisamos nos levantar e nos posicionar. Na minha casa, não. Nos meus filhos, não. Na minha escola, não. E todo mundo vai viver o que quer, sim. Mas a gente tem que saber se posicionar e tomar a responsabilidade para si. Ou é nossa responsabilidade. O reino de Deus foi entregue hoje a mim e a você como igreja. E o Senhor diz assim, vão lá, governe, vão lá, vivam. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não despreze a cruz. Não despreze tudo aquilo que Jesus Cristo já fez por você. Porque afinal de contas, Ele já te libertou. Ele já te libertou. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Gente, isso é forte demais. Isso tem que andar na minha testa, na sua testa, no nosso carro, no nosso espelho, na nossa cozinha, tem que ter lá. Não se deixem governar pelo jugo de escravidão. Por quê? Porque Jesus chamou a gente para ser livre. Para ser livre. Só que hoje em dia nós temos vivido papéis tão contrários. Aquilo que é certo se torna errado e o que é errado se torna certo. Porque o mundo acha que tem que ser assim. Não, igreja, não tem que ser assim. E eu te convido a refletir sobre tudo aquilo que nós já estamos vivendo hoje, no ano 2022. E se eu e você como igreja não nos posicionarmos, não trouxermos para nós a responsabilidade que nos cabe, eu não sei o que nós viveremos daqui para frente. Então é um tempo para acordar. E eu vou ser muito honesta para você. Quando eu vejo um país acordado, um país clamando, um país pedindo socorro, dizendo assim, nós queremos a nossa liberdade, queremos família, Cristo, sabe? Gente, é muito além de uma pessoa.
é daquilo que nós queremos como vida, como história. O que eu estou lutando hoje, eu não quero simplesmente para os 4 próximos anos, não, para quem vai ser o presidente do Brasil, não. Eu quero isso para a eternidade, porque estes são os valores do meu Deus, para que a minha família seja estabelecida. Entende como tudo muda? Como o sentido das coisas mudam? Eu não estou me posicionando por causa de uma eleição de 4 anos, não. Eu estou me posicionando por causa da eternidade. É a eternidade que faz parte de mim hoje, porque o céu já é hoje para mim e para você. E nós veremos o nosso país, nós veremos a nossa nação, o nosso Brasil, sendo colocado como um dos melhores cenários neste mundo. Daqui sairá um grande avivamento, daqui sairá, já é um celeiro de grandes missionários para abençoar o mundo com o poder da palavra de Deus. Então eu te convido, não mais escravos, mas herdeiros com Cristo Jesus. Qual é a sua responsabilidade nisso tudo? Ah, Diana, estamos à beira de uma eleição? Estamos. Agora, próximo domingo, dia 2 de outubro, iremos votar para deputados estaduais, federais, senadores, né? Vamos votar também para o governador do estado que a gente está. Vamos votar também para o presidente do nosso país. E eu te convido, ore e jejue pela nossa nação. Ore e jejue pela nossa nação. Porque a nossa nação precisa de uma igreja acordada, de uma igreja viva, de uma igreja que faz a diferença por onde ela estiver. Aonde existe um povo de Deus que literalmente se chama pelo nome dele, se submete em obediência, em amor a ele, tudo é transformado. As redondezas são transformadas. Então, igreja, vamos juntos, literalmente com um só coração, adorando aquele que deve ser adorado, orando pela nossa nação e acreditando sim que veremos a nossa nação num novo lugar. Por quê? Por causa da igreja, por causa do governo da igreja. E aí, se eu e você somos igreja, é nossa responsabilidade de nos posicionarmos e literalmente vivermos tudo aquilo que Jesus já preparou para que a gente viva. E já concluindo, eu quero ler com vocês 2 versículos tão poderosos, que hoje estão em quase todas as redes sociais, que fala sobre a minha verdade e a sua verdade. Está lá em 2 Crônicas 7, do 14 ao 16, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Cura, Senhor, o nosso país. Cura, Senhor. E o 15 diz assim: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este tempo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Isso é uma promessa para mim e para você. É tão lindo entender que o próprio Deus estava dizendo ali em 2 Crônicas: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Oh, família Casa de Oração! Isso é para você, é uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é casa de oração, não só quando a gente se reúne aqui, mas quando você está em casa agora, nesse exato momento, cultuando a Deus dentro do seu lar com a sua família. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão abertos para as tuas orações. O lugar onde você coloca os teus pés é santo, então viva segundo essa verdade. Não mais escravos, mas livres para a glória do Senhor. Livres para vivermos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Não mais escravos, mas livres em Cristo Jesus. Essa hoje é a nossa responsabilidade.